Graça e paz, vai existir um tempo na sua vida que você vai estar tão posicionado em Cristo que esses assuntos de demônio, de batalha espiritual já vão se tornar, inclusive, desnecessários para você. Você vai estar em outro nível, você vai estar em um nível de crescimento espiritual, de unção, de ativação profética, de posicionamento. E o perigo é quando esse dia chegar, você achar que esses assuntos que eu falo aqui no canal são assuntos irrelevantes, porque eles se tornarão irrelevantes, de certa forma, para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que passam por problemas espirituais muito severos. Existem pessoas que enfrentam demônios de uma maneira tão difícil que não é qualquer palavra que elas vão ouvir na igreja que vão ajudá-las a sair dessas correntes. Existem assuntos espirituais muito complexos e, para esse tipo de assunto, Deus levanta libertadores, levanta pessoas que realmente são treinadas e capacitadas para ajudar. Por isso nós temos a nossa escola de ativação espiritual online, porque ali na escola as pessoas estudam coisas que elas não vão ver no seminário teológico, elas não vão ver na escola dominical, elas não vão ver na igreja. Pelo contrário, são assuntos que a igreja precisa. Claro que esses assuntos que eu falo aqui não são assuntos para falar todo domingo no púlpito da igreja. São assuntos para falar em treinamentos para as pessoas certas, da maneira certa, na hora certa. Mas são assuntos necessários. E dentro desse contexto, hoje eu quero falar sobre poltergeists. O que são poltergeists? Até teve um filme, quando eu era criança, esse filme era um filme de terror muito conhecido. E essa palavra poltergeist, na verdade, ela vem do alemão, que significa espíritos debochados ou espíritos brincalhões. Na cultura nórdica, na cultura viking, é o espírito de Loki. Lembra do filme O Máscara, que o Jim Carrey achou a máscara de Loki? Era a máscara de um deus viking, o irmão de Thor, filho de Odin. E quando o Jim Carrey botava aquela máscara, ele virava aquele demônio debochado, de zombaria, é o Máscara. O Loki, ele é um poltergeist na cultura nórdica. Esses demônios, eles existem na Umbanda. Na Umbanda eles vão ser chamados de Exus, espíritos infantis. Na cultura folclórica brasileira, ele é conhecido como Saci Pererê. E em diversas culturas esses demônios vão existir. Na cultura alemã é o poltergeist. A questão é que demônio, independente da cultura, é demônio. E essa classe de demônios são espíritos que geralmente eles atuam criando confusões, pequenas e grandes confusões dentro dos ambientes, principalmente dos ambientes familiares, como fazendo objetos desaparecer, objetos se moverem de lugar, janelas se baterem, sons esquisitos. Por quê? Porque eles criam situações para poder trazer desconforto, para trazer briga, para trazer intriga, para trazer tensão, para trazer confusão. Então, esses espíritos, eles têm uma liberação especial do mundo espiritual para lidar com coisas materiais, fazendo-as desaparecer. Nós precisamos, em primeiro lugar, identificar esses espíritos. Então, muitas vezes o objeto desaparece na sua casa, você briga com a mulher, briga com o filho, briga com o marido, fica nervoso, fica nervosa, se estressa, amaldiçoa, ameaça, porque você ainda não teve esse entendimento de para tudo, respira, se posicionar no mundo espiritual com Cristo para poder Deus revelar no seu espírito que é uma intervenção maligna. Muitas vezes você vai orar e vai repreender o maligno, sabe o que vai acontecer? O objeto vai aparecer no lugar que você já tinha olhado 10, 20 vezes, vai aparecer simplesmente, você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Entendeu? Outras vezes acontece do objeto aparecer num lugar inusitado, eu já passei por isso muitas vezes. Eu lembro de uma vez, por exemplo, aqui que eu fui pregar numa igreja, eu estava atrasado para pregar, e o meu cinto desapareceu, eu só tinha um cinto. E eu tinha que ir pregar, eu estava nervoso, isso já tem uns 15 anos, ou uns 12 anos, eu estava nervoso, eu tive que fazer uma adaptação dentro da calça, escondi e botei o paletó por cima para esconder, porque eu tinha que pregar com a calça larga. Uma situação, tá vendo como são os poltergeists? Eles são debochados, eles são zombeteiros, né? Zombadores.
E quando eu cheguei na igreja para pregar, eu peguei a capa do meu violão para abrir, para tirar a correia do violão, o cinto estava enrolado dentro da bolsa do violão. Agora você vê que coisa. Eu jamais teria colocado o cinto ali. Não tinha ninguém na minha casa. Eu tinha usado aquele cinto naquele mesmo dia pela manhã. Então sabe o que foi? Foi um demônio. Agora, se eu não entendesse que foi um demônio, eu ia poder pensar que eu sou maluco. Tem muita gente no sanatório, no manicômio, que foram vítimas de demônios desse tipo aí e não conseguiam explicar. E aí o médico fala, não, isso aí, o psiquiatra fala, isso aí é problema mental, você tem algum problema mental, sabe? Precisamos ter esse discernimento. Em primeiro lugar, entender que a coisa está errada, tem algo errado. Por isso eu falo que o nosso curso não é um curso de batalha espiritual. Nós somos uma escola de ativação espiritual. Porque a batalha espiritual é apenas uma ramificação da sua ativação. Você precisa aprender a estar posicionado em um lugar em Cristo, onde você vai ter um entendimento espiritual, você vai aprender a discernir os sinais do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual se revela através de sinais. Muitas vezes uma palavra que você ouviu, uma cor que você, um pensamento que veio na sua mente, um vulto, sabe? Os nossos 6 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, tato, paladar e a intuição espiritual. Esses nossos 6 sentidos precisam ser aprendidos. Aliás, nós precisamos aprender a compreendê-los melhor. A entender que muitas vezes um arrepio não é porque você passou no ar-condicionado. Muitas vezes um pensamento não é porque você pensa muito. Muitas vezes uma ideia, você olha para a parede, dá a impressão que você viu uma coisa, você olha de novo, não viu nada. Pode ter certeza, o mundo espiritual está falando com você. Então, a primeira coisa é você entender que essas coisas existem. Em segundo lugar, é você aprender a discernir o natural do espiritual. Tem coisa que não tem a ver com demônio, gente. Você botou o cinto no lugar errado. A criança pegou, o vizinho pegou, o gato pegou, o cachorro. Tem que entender. Por isso que nós precisamos estar alinhados com rema, porque a Bíblia diz que a palavra, ela entra entre a alma e o espírito, ela separa o que é espiritual e o que é emocional. E aí você vai poder conseguir entender pelo rema de Deus, não, peraí, isso aqui é espiritual, isso daqui é emocional, isso daqui é espiritual, isso aqui é emocional. E aprender a guerrear. Como guerrear, meu irmão? Primeira coisa, toda vez que você perceber um demônio na sua casa, não deixa para repreender depois. É na hora. Deus mostrou naquela hora para fazer na hora. Por quê? Porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, se você deixar para depois, ele pode roubar, matar e destruir. Então é no ato, para tudo. Se você identificou um poltergeist na sua casa, se tiver visita, tenta fazer isso longe da visita. Ou então chama a visita, já faz uma libertação, se for o caso. Aí tem que, claro que eu tenho que ensinar isso aí para você no curso. Mas a questão é, se você estiver sozinho em casa ou com a família, para tudo. E você vai chamar os demônios. Como é que você chama? Igual chama uma pessoa. Chama, ô demônio, é o seguinte, eu identifiquei que você está aqui, para aqui na minha frente agora em nome de Jesus. É o seguinte, eu percebi que você está na minha casa. Aconteceu isso, eu percebi. E eu quero dizer para você o seguinte, e aí você vai liberar os editos espirituais de guerra. Eu te repreendo em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus, eu tiro os seus direitos na minha casa, a sua legalidade em nome de Jesus. Eu ordeno que você vá da minha casa, vá embora e não tire nada do que é meu, não roube nada do que é meu, não mate nada do que é meu, não destrua nada do que é meu. Eu te repreendo em nome de Jesus, te ordeno que saia e perca o caminho de volta para minha casa. Então, são orações reveladas. Tá? E você vai repreender. Depois que você repreender, você vai respirar, vai orar, vai se consagrar para que Deus te revele quais foram os pontos de apoio. Porque o ponto de apoio é como um imã. Se você não tirar o ponto de apoio, o demônio vai embora e depois ele volta para o ponto de apoio. O ponto de apoio puxa ele. Pode ser um objeto, pode ser um comportamento, pode ser um histórico da casa. E aí você vai fazer uma série de guerras espirituais de purificação de território. Limpeza de território. Isso são limpeza espiritual. Agora é claro, gente, olha só o nível de palavra que eu estou te dando aqui. São palavras que você vai sair falando na igreja? Claro que não. Mas o Senhor vai colocar diante de você pessoas que são carentes desse tipo de libertação. E aí você vai ministrá-las como um especialista. Um médico não sai pela rua dizendo assim, atenção, eu sou médico, tem algum doente aí? Ó, tem algum doente, eu sou médico.
Um médico não entra lá no Facebook e bota, eu sou médico, se você estiver doente, me procure. Não, o médico simplesmente está disponível e o doente vai até ele. O libertador, ele é assim também. Ele não fica por aí igual um caça-fantasma procurando um problema. Não, ele continua adorando a Deus, vivendo com Deus, glorificando a Deus, se santificando. Mas quando os cases forem aparecendo, é porque Deus faz. Porque toda vez que há um clamor, há uma súplica de libertação, Deus levanta um libertador. Se Deus está te levantando, é porque tem alguém clamando aí por algum lugar. Agora, se você não se preparar, quando você estiver diante dessa pessoa, você vai ter dificuldades. Talvez eu esteja aqui com um propósito muito mais elevado do que você ficar vendo vídeo gratuito no YouTube. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a se tornar discípulo de nossa escola de ativação espiritual online, que é um conteúdo muito, muito além do que você pode imaginar e que tem um investimento simbólico em relação ao que se entrega. E você pode começar agora, é só tomar atitude. Você se inscreve, começa agora a assistir os vídeos, você assiste do seu jeito, faz o teu horário, assiste o que for mais importante. Tudo isso aí eu explico durante a escola, enquanto você vai estudando os vídeos da escola. Mas são centenas de cursos, centenas de vídeos disponíveis para você. Aqui embaixo tem um link onde eu explico como funciona a escola, como faz para entrar. E aí você pode me chamar no WhatsApp e aprofundar esse seu conhecimento e essa sua autoridade. Deus te abençoe. Tchau, tchau.